Olá, tudo bem? Nesse vídeo falaremos sobre a herpes simples e as características da infecção causada pelo HSV1 e pelo HSV2. Os vírus causadores da herpes facial e da herpes genital são da espécie herpes vírus humano 1 e herpes vírus humano 2, conhecidos pelas abreviações HSV1 e HSV2. Esses vírus pertencem à família Herpes viridae, à subfamília Alpha Herpes virinae e ao gênero Simplex vírus. O vírion do herpes vírus apresenta 4 partes principais. Primeiro, há um núcleo eletrodenso contendo DNA dupla fita. Depois, um capsídeo icosaédrico com um tegumento proteico e um envelope glicoproteico. O ciclo de reprodução do herpes vírus é elíptico. Por isso, depois da síntese do DNA no núcleo e da formação de partículas virais novas, a destruição da célula com liberação dessas partículas virais que vão poder infectar outras células. Outra característica marcante dos herpes vírus é que algumas vezes, após a infecção primária, eles podem entrar num período de latência. Quando isso acontece, poucos genes virais são expressos e por isso o ciclo não é lítico, ou seja, não tem manifestação clínica e são poucos os sintomas que são vistos. O HSV1 é o causador principal da herpes orofacial. Dizemos principal porque o HSV2 também pode causar lesões nessa área, mas em uma frequência muito menor. Na herpes orofacial, o vírus se instala nos nervos e nos gânglios também, e na face gera lesões pruriginosas, ou seja, que geram coceira, nos lábios e ao redor da boca. É uma infecção extremamente comum, e acredita-se que até 90% dos adultos no mundo tenham entrado em contato com HSV1 pelo menos uma vez. Essa infecção primária surge geralmente antes dos 2 anos de idade e a principal forma de contaminação acaba sendo por meio do contato com gotículas e secreções que contêm um vírus, por exemplo, gotículas da respiração ou mesmo pela saliva. Além disso, o compartilhamento de objetos pessoais, como escovas de dentes e garrafas de água, também são meios de transmissão. Já o HSV2 é o causador principal da herpes genital, mas assim como no caso da herpes orofacial, o HSV1 também pode estar presente nessas lesões na genitália, só que numa frequência muito menor. Além disso, os sintomas da herpes orofacial e da herpes genital são bem parecidos, e a única coisa que muda é o local das lesões, que nesse caso ocorrem da cintura para baixo, ou seja, na genital e nas regiões próximas. A herpes genital, contudo, é muito menos comum que a herpes orofacial, e a prevalência é maior entre pessoas de 20 a 40 anos, sendo que ela é praticamente inexistente entre crianças de menos de 12 anos. A transmissão, nesse caso, também é diferente e acontece principalmente pelo contato sexual, e até por isso a herpes genital é considerada uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. Além disso, é importante relembrar que cerca de 1/3 das infecções ocorrem num período chamado de shedding, que é quando não tem sintomas. Então a pessoa não está apresentando aquelas vesículas bem características da herpes, mas mesmo assim pode transmitir o vírus. Já quando a manifestação clínica é sintomática, esses sintomas costumam durar entre 2 a 3 semanas. O diagnóstico da herpes geralmente é clínico, ou seja, é feito pela avaliação da aparência das lesões, que são vesículas que têm secreção dentro e que podem estar coalescidas, mas no geral são várias vesículas bem pequenas. Mas, caso queira uma confirmação, esse diagnóstico também pode ser feito pelo PCR em busca do DNA viral ou até pelo crescimento em cultura dos vírus usando uma amostra do paciente. Uma vez infectada, a pessoa com herpes, seja HSV1 ou HSV2, carrega consigo o vírus para o resto da vida, já que não tem como erradicá-lo completamente do organismo. Quando há uma manifestação sintomática, esses sintomas costumam desaparecer sozinhos em algumas semanas. Porém, caso o profissional de saúde queira, é possível receitar antivirais como aciclovir, que irão ajudar no processo de recuperação. Para finalizar, nós esperamos que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre o herpes simples e agradecemos muito por ter assistido.